versículo. Mas existe um versículo que deixa muito claro o que é o Natal. Bota para mim, por favor, João capítulo 1, versículo 14. Essa mensagem preparatória para o nosso musical de Natal, tá? Que o musical de Natal é uma cantada. O que é o Natal? Está aqui, João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Vou ler de novo. Não, pode ser. Olha. E o Verbo, quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado. Porque é Natal. Porque o Verbo se fez carne. Louvamos a Ti, Senhor. Que o Natal se cumpra nas nossas casas, nas nossas vidas. Que o Senhor nasça nos nossos corações. Louvamos a Ti. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, esse versículo deixa claro o que é o Natal. O que é o Natal? É Deus se fazendo carne. Veja, isso é impressionante. Porque Deus, ele não é só infinito. O que é infinito? Você aí, medalhista das Olimpíadas de Matemática. O que é infinito? Infinito. Aquilo que não pode medir, tá certo? Tá vendo? Eu vou discutir com um cara que tirou que medalha nas Olimpíadas de Matemática. Qual delas? Qual delas? Humildade na casa do Senhor. Humildade na casa do Senhor. Deixa pra lá. Qual delas? Olha só, o cara é bom. Essa última agora. Foi na faculdade. Mas foi qual? Foi mais na hora da faculdade. Não, Matheus, eu acho que estava tudo. Tá bom. Deixa Deixa pra lá, tá bom. Não quer falar, estou envergonhado, tá bom. Veja só, infinito é aquilo que não tem fim. Não tem fim. Só que Deus é maior do que isso. Você pode falar assim, mas existe uma maior do que não existe, porque olha só. Por exemplo, você fala assim, pega todos os números maiores, números inteiros maiores do que zero. Vai, 0, 1, 2, 3, até... Mas tem um começo. Começa em zero. Só que Deus não tem começo. Deus, ele é eterno. Qual é a diferença de eterno para infinito? Infinito é aquilo que tem começo, mas não tem fim. Deus é eterno. O que é eterno? Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Deus, ele não está limitado à matéria. Deus não está preso em paredes. Deus é absoluto e ainda assim ele se fez carne. Ele coube, gente, imagine, mas mais do que imaginar, pense, que o eterno coube dentro do ventre de uma virgem, de Maria. O eterno, o infinito, aquele que não tem tamanho, se apequenou para caber dentro do útero de Maria, para se fazer carne. Imagine o seguinte, Deus, ele pode tocar tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus tem todo o poder, porque ele está em todos os lugares. Mas quando Jesus veio, Jesus só podia tocar aquilo que seus dedos alcançavam. Deus se fez carne. Eu sempre penso que em algum... Isso aqui não é heresia, não estou inventando nada. Mas em algum momento, Jesus, quando era criança, caiu e ralou o joelho. Eu estou falando do verbo. Deus! A ação, a palavra verbo aqui, né, vocês sabem, no original é logos. Logos pode ser traduzido como palavra, pode ser traduzido como verbo, pode ser traduzido como ação, pode ser traduzido como lógica. A ação de Deus se fez carne. Só que veja que interessante, se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque olha só, Deus poderia se fazer carne e ser um Deus distante. Jesus poderia ter se feito carne e ficar no meio do deserto, nunca falou nada com ninguém. Não ia dar em nada. Mas Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele passou a andar no meio de nós. Ele comeu com pecadores. Ele chorou com pecadores. Ele chora quando Lázaro morre. Ele chora quando vem Jerusalém. Jesus teve sede. Jesus riu de uma piada de crente, né? Uma piada suja, piada de crente. Jesus celebrou, Jesus em festa. Pessoas crentes acham, mas Jesus foi numa festa de casamento, e diga-se passagem, uma festa bem animada.
ressurreição. Mas a pergunta que fica é, se o Natal é o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós, por que Jesus veio? E aí é claro que existem milhares de respostas, mas eu gostaria de dar duas. A segunda é mais importante, é claro, mas a primeira, bota por favor Hebreus 4:15. Por que Jesus fez carne? Hebreus dá essa resposta, uma das respostas. Veja. Porque não temos, a gente já trabalhou sobre isso, está no estudo. Porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pode deixar aqui. Por que Jesus fez carne? Jesus se fez carne para ser nossa semelhança. Jesus sabe que é a dor de um ser humano, porque ele foi ser humano também. Entenda, existe uma diferença. Vamos lá. Vamos supor que eu sou a pessoa que inventou a caixa de som. Vamos inventar. Se eu tivesse inventado, estava rico, né? Se eu inventei a caixa de som, eu posso te explicar tudo que tem na caixa de som. Falo, tem um alto-falante, funciona assim, puxa um fio, conecta, vem energia, etc. Eu posso explicar tudo como funciona a caixa de som. Só que eu nunca vou ser uma caixa de som. Muito óbvio. Eu posso te explicar porque eu fui inventor, mas eu nunca vou ser uma caixa de som. Veja, Deus é o inventor, ou como nós falamos, é o criador da humanidade, é o criador do homem e da mulher. Então Deus conhece o homem e a mulher, claro, foi ele que criou. Mas Deus foi além. Ele não apenas criou o homem e a mulher, ele se fez humano. Então Jesus, ele sabe não apenas o que é ser humano, ser um ser humano, porque ele criou um ser humano, mas Jesus sabe o que é a humanidade, porque Jesus fez o homem também. Ele se fez nossa semelhança. E aqui tem algo maravilhoso. Veja a graça de Deus. Se no jardim nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com o pecado, existe uma inversão. Deus agora que se faz a nossa semelhança. Então, por que Jesus se fez carne? Para saber o que é a dor de um homem. Para saber o que é ser abandonado como ele foi. Para saber o que é ser traído como ele foi. Para saber o que é olhar para a mãe. Ele estava na cruz e via a mãe chorando e fala, mulher, eis aí teu filho, falando para João, filho, eis aí a tua mãe. Jesus se fez carne para saber a maior de todas as dores. Qual? A morte. E Jesus morreu. Só que tem um ponto, qual é? Entenda. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. O que é compadecer? É padecer junto. Ou seja, sofrer junto. Sentir junto. Jesus consegue se compadecer ou padecer das nossas fraquezas, porque ele conhece as fraquezas humanas. Como assim? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Todas. Jesus foi tentado nos seus desejos, Jesus foi tentado nas suas vontades. Você acha que Jesus, por exemplo, teve uma tentação que aconteceu na cruz? E eu acredito que tenha sido muito difícil. É quando o povo está lá embaixo e fala, se tu é o Filho de Deus, desce daí. Deve ter dado uma vontade de Jesus descer e mandar descer raio do céu, matar todo mundo. Ou então quando Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado, Jesus fala, Pedro, guarda a tua espada. Tu acha que se eu quisesse eu mandava, meu pai enviava uma legião de anjos e matava todo mundo? Jesus foi tentado em todas as coisas, meu irmão. Lembre-se que a tentação do deserto, a gente já falou sobre isso aqui também, não foram só aquelas 3. Jesus foi tentado todos os dias dos 40. Jesus fica 40 dias no deserto, é tentado todos os dias. Só que as 3 últimas tentações, elas estão narradas aqui na Escritura. E qual é a diferença? A diferença é que Jesus se faz carne, se faz semelhança de nós, é tentado em todas as coisas, mas vence. Vence todas. Esse é o ponto. Por isso hoje, às vésperas do Natal, amanhã é dia 23, não é isso? Amanhã é dia 23, nós temos um que nos ajuda nas nossas tentações, e é Jesus Cristo.
A tentação de querer jogar tudo pro alto, a tentação de querer desistir, de querer sair, a tentação de fazer uma loucura, a tentação de abandonar a fé, a tentação do pecado. Jesus Cristo passou por tudo isso, venceu e pode nos ajudar. Veja, foi tentado em todas as coisas, como nós, foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, porque ele não caiu nas tentações. Esse é o ponto. Então Jesus tem como chegar para você e falar assim: meu filho, minha filha, o caminho é esse, esse, esse. Se você fizer isso, 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 você não vai cair. Por quê? Porque eu passei por isso, isso, isso e venci. E aí passa o versículo como 16. Portanto, aí tem uma conclusão. Sendo assim, vamos nos aproximar do trono da graça. É Natal, se aproxime do trono da graça. Se aproxime de Jesus. Se aproxime do Senhor Jesus. Com confiança, com fé. Vou falar, também eu estou falando ontem. Isso aqui não é profecia, não, nem revelação. Mas é uma constatação quase que natural. Não sei como é que você vai passar 24 para 25, nem 25. Mas se eu tivesse muitas aspas que apostar, eu diria que em algum momento vai acontecer alguma coisa para tirar a tua paz. Mas se o gás vai acabar, tu vai ter que comprar um gás novo, vai ser o peru que vai queimar, sei lá. Vai ser aquele parente que vai fazer aquela piada que faz todo ano, tu sabe que te irrita. Mas meu irmão, minha irmã, meu irmão, não deixe que nada roube a sua paz no Natal. Se aproxime do trono da graça com fé. Porque nós receberemos misericórdia e encontraremos, olha que coisa fantástica, graça para ajuda em momento oportuno. No momento da dor, no momento oportuno, no momento da dificuldade, vá até Jesus, porque Jesus nasceu por amor a você. Jesus se fez carne por amor a você. Veja, em um momento oportuno. Isso aqui rebate algo que é fantástico, que tem tudo a ver com a tentação do deserto. Se vocês se lembram, se lembrarem da tentação do deserto, diz que Satanás se afastou de Jesus até o momento oportuno. Então, enquanto Satanás fica esperando, porque ele é como um leão ao derredor, esperando o momento certo para dar o bote, Deus está no nosso lado nesse momento. Porque ele passou por tudo isso e venceu. Porque o que é o Natal? O Natal é Deus fazendo carne. Por que Deus fez carne? Para nos ajudar no momento da angústia. Para ter misericórdia e graça no momento oportuno. Foi por isso que Jesus veio, meus irmãos. Mas se isso é maravilhoso, tem algo ainda maior. Tem algo ainda maior. Bota, por favor, 2 Coríntios 5, 21. Que vai nessa toada. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por que Jesus se fez carne? Vamos entender o versículo. Aquele que não conheceu o pecado. Por que Jesus não conheceu o pecado? Sim, porque Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. Jesus foi tentado em todas as coisas, atravessou todas as coisas, mas não pecou. Só que aí vem uma frase aqui que pode parecer meio enigmática. Deus o fez pecado por nós. Como assim Deus o fez pecado? Primeiro que Deus o fez pecado, como assim? Esse momento de respeito, quando Jesus carrega o meu e o seu pecado na cruz. Quando Jesus carrega o nosso pecado, lembre-se que o que a Bíblia do Antigo Testamento dizia? Maldito é aquele que for pregado no madeiro, isto é, aquele que morreu na cruz. Por isso que o texto também diz que ele foi feito maldito por amor a mim e a você. Como assim? Jesus carregou o meu e o seu pecado. Mas por que fala que Deus o fez pecado? Porque quando Jesus carregou o meu e o seu pecado, a justiça de Deus foi satisfeita. Como assim? O preço do meu pecado, Deus pagou esse preço na carne de Jesus. Como? Jesus morreu. Por isso que Deus o fez pecado. Por quê? Porque o preço do pecado foi pago. E qual é o preço do pecado? É a morte. Jesus não... Gente, isso é graça. Jesus nunca pecou, mas pagou o preço de todos os pecados que ele nunca cometeu. Que é o preço do meu e do seu pecado. Isso é o Natal. Você, mas isso não é fácil? Sim. Quero dizer que isso é Natal no sentido de que, por que Jesus fez carne?
para isso. Para pagar o preço do meu e do seu pecado. Veja, por isso que ele fala, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu já expliquei aqui diversas vezes o conceito de justificação, não vou explicar isso agora. Mas o que importa é que Jesus se faz carne para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Então ele se faz carne, passa por todas as tentações, vence todas as tentações e carrega o meu e o seu pecado na cruz. E quando Jesus carrega o meu e o seu pecado na cruz, ele não só carrega, mas é obediente até a morte e morte de cruz. Jesus morre para pagar o preço do meu e do seu pecado. O que é o Natal? O Natal, então, desse versículo, eu consigo entender outro. Qual? O Natal é o nascimento do Salvador, que foi aquilo que a gente falou no começo. E aí, por favor, eu nem vou ler tudo, porque a gente já fez a leitura no começo do culto, mas bota Mateus 1, 21. Eu consigo entender esse versículo entendendo o versículo de Coríntios. Agora eu entendo claramente. Ela, a mão de Maria, dará à luz um filho e você, José, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Como é que Jesus salvou o povo dos nossos próprios pecados? Porque ele não conheceu o pecado, mas Deus o fez pecado por nós. Como é que Jesus é o Salvador? Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados na cruz. O que é o Natal, portanto? O Natal é o nascimento do Salvador. O Natal é o nascimento da salvação. Jesus se faz carne, Deus se faz carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E o que isso significa? Isso significa que o Salvador nasceu. Mas para salvar do quê? De uma tempestade, de um dilúvio? Não, para salvar dos pecados. Como? Carregando os nossos pecados na cruz e pagando o preço deles. É fantástico como a Bíblia toda se encaixa, né? Quando você lê a Bíblia de cima, assim, vendo todo o panorama bíblico, você vê como tudo se encaixa em Cristo. Porque Jesus é tudo. E aí, finalmente, eu consigo entender também o que João vai falar no próprio capítulo 1. Vamos ler aqui, página, deixa eu só encontrar o versículo. João 1,4. Que a gente vai falar muito disso na cantata de Natal. A vida estava nele. Como assim? Já que Jesus, o nascimento de Jesus é o nascimento do Salvador, o nascimento de Jesus é o nascimento da vida. Meus irmãos, entenda uma coisa. Na paz. No Natal, vou dar um mini spoiler aqui. Tem uma personagem, não vou falar de quem, nem como, nem que contexto, que tenta se matar. Mas tem pessoas que tentam se matar no Natal? Relaxa, calma que vai fazer sentido. A pessoa tenta se matar e tal. E aí um outro personagem, que aí é o meu personagem, vira para ela e fala o seguinte: olha só. Fulano, você não está tentando se matar. Por quê? Porque você já está morto. Esse é o ponto. Quem está lá fora que eu quero dizer, sem Jesus, já está morto. Nunca teve vida. Por quê? Porque vida, meu irmão, minha irmã, você sabe exatamente o que é isso. Vida só começa quando Jesus nasce aonde? No meio do seu coração. O nascimento de Jesus não é algo que eu possa saber só tipo assim, Jesus nasceu 25 de dezembro. Primeiro, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, né? Então a gente então está errado comemorar 25 de dezembro? Claro que não, já que ninguém sabe qual é a data, a gente criou-se uma data. Ponto. O problema é esse. Só que vida, fala bem assim, vida só começa quando Jesus nasce no meu e no seu coração, porque entenda. Jesus tem vida para mim? Tem, mas é mais do que isso. Não é que Jesus tem vida. Jesus é a vida. Portanto, sem Jesus, necessariamente não há vida. Nós não nascemos vivos. Isso pode parecer isso meio estranho. Falando fisicamente, falando espiritualmente, é muito mais grave. Nós nascemos mortos. Em pecado fui concebido, diz Davi. A palavra do Senhor também diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. Estamos mortos, irmãos. Nós nascemos mortos espiritualmente.
realidade. Eu não preciso, vamos fazer uma demonstração newtoniana. Eu não preciso empurrar isso para baixo. Basta eu soltar e vai cair. O pecado é assim, gostou? Se tivesse uma maçã, é legal, mas eu não tenho maçã. O pecado é assim, você não precisa fazer forçar, vou ter que me esforçar para pecar. Não, basta ficar parado. Por quê? Porque nós já estamos mortos. Nós já nascemos mortos. Portanto, já que Jesus é o Salvador, o nascimento do Salvador é o nascimento da vida. É o nascimento da vida. O Natal, meus irmãos, é vida. O Natal é o nascimento da vida. Que em nome de Jesus haja vida em nossos corações. Aí você pode falar assim, mas eu já aceitei Jesus. Sim, eu não estou negando que você já tenha aceitado Jesus. Eu nem tenho esse poder e autoridade para falar quem aceitou e quem não aceitou. O que eu estou dizendo é, tá bom, talvez você já tenha aceitado, mas tem um monte de crentes que a gente olha e fala assim, tá murcho, tá desidratado, tá ressecado, tá preto e branco, tá quase sendo mal, igual o Lázaro. Por quê? Porque é necessário, meus irmãos, a vida de Cristo pulsando dentro de nós. E aí entra o revestimento de poder. O Natal é o nascimento da vida. Que haja vida na sua casa, que haja vida no seu coração, que haja vida na sua família. Jesus veio para isso. Ele fala, gente. Ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Veja, não é uma vida qualquer, é uma vida abundante. Nós somos zumbis. O que é um zumbi? A gente acorda, toma café, trabalha, volta do trabalho, paga a conta, paga a conta, está mais começo de ano, né? Paga a conta, faz isso, faz aquilo, mas estamos mortos. E a gente sabe o que é isso, porque um dia todos nós estivemos lá. É um zumbi. Zumbi, sabe? É aquilo ali. Vai para um lado, vai para o outro, mas não tem gosto. Não tem sentido. Por quê? Porque vida só acontece quando Jesus nasce nos nossos corações. E aí, a gente se lembra de que quando, vocês sabem, né? O imperador César Augusto decretou que todos deveriam recensear-se, passar pelo censo. Então, como Maria e José eram da tribo de Davi, tinham que voltar. Eram descendentes de Davi, eles tiveram que ir para Belém para cumprir o censo. E chegando lá, Jesus teve flagrado que não havia espaço para eles ficarem. Ou seja, não havia espaço para Jesus nascer. Esse é o ponto. Talvez, meus irmãos, Jesus já nasceu nos nossos corações, mas o tempo foi passando, a caminhada cristã não desgasta. É hipocrisia dizer que a caminhada cristã não desgasta, porque desgasta. Desgasta, né? Às vezes muito. A gente se decepciona, a gente, sei lá, por que motivo, né? A gente é traído. A gente vê coisas que não deveria ver, a gente vai ficando amargurado, vai ficando entulhado, vai ficando sujo, e vai ficando. Eu não estou falando nem só de pecado, tá, gente? Falando de mágoa, de voz de ressentimento, etc. E daqui a pouco já não há mais espaço para Cristo. Como não houve espaço para Cristo naquela construção lá. Pousada, para não pensar um nome, né? Não lembrei o nome melhor, começa a pousada. Lá não tem lugarzinho lá, não tinha? E Jesus, sabe o que é interessante? Que Jesus ele não está perguntando o seguinte: se o lugar, Jesus merece um palácio, um trono. Mas eu não tenho um palácio, um trono, eu só tenho um curral, eu só tenho a estrebaria, eu só tenho ali uma manjedoura. Dá para Jesus que ele nasce, meu irmão, minha irmã. O que Jesus quer é um espacinho. É claro que depois ele vai mexendo, né, as coisas para ocupar o espaço. Mas o que Jesus quer no começo é um espaço. Mas eu só tenho um quarto sujo. Vamos lá, eu sempre falo isso. Aonde Jesus nasceu foi um lugar extremamente sujo, gente. Era um lugar que estava cheio de bicho. Não, era um lugar limpo. Era um lugar que não cheirava bem. Não sei se você já entrou num curral. Tem muito animal. O odor é um pouco característico. Mas Jesus nasceu ali. E houve vida
Que Natal? O que é o Natal? O tema da mensagem é uma pergunta. O que é o Natal? O Natal, Deus se fez carne e habitou entre nós. O que significa na prática? O Salvador nasceu. Para quê? Para trazer para mim e para você vida. E aí eu termino dizendo algo. Que vida é essa? Vida eterna. Porque a vida eterna não começa quando a gente morre. Jesus falou isso. No finalzinho, se não estou enganado, João 15. E a vida eterna é essa, que conheça o Pai e o Filho que foi enviado. Não precisa botar não. Isso é a vida eterna. Então, não acha que a vida eterna vai começar quando você chegar no céu. E nem acha que a vida vai acabar quando a gente morrer aqui. Quando a gente morre, a gente só pisca. Quando abre o olho, já está lá. Jesus veio para que você, sua família, sua casa, essa igreja, esse ministério tenham vida e vida em abundância. Que haja vida nos nossos corações. E aí eu termino dizendo algo. Que haja paz no seu Natal. Porque lembra do que os anjos falaram, que o coral de anjos falou para os pastores? Paz na terra aos homens, a quem ele quer bem. E quem são os homens e mulheres que Deus quer bem? O seu povo, né? Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã. É Natal, Jesus nasceu. Então, longe de mim querer minimizar a sua dor, eu tenho plena consciência de que o Natal para muitas pessoas é um período de grande dificuldade, porque traz consigo muitas questões, muitas lembranças, muito estudo. Às vezes a gente olha e parece que os anos vão se passando e a quantidade de pessoas que tinha na nossa mesa da ceia vai diminuindo. Isso é doloroso. E eu não estou negando a sua dor, mas eu estou afirmando que existe algo maior. E esse maior é Jesus Cristo. É a vida de Jesus Cristo. E porais nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Salvador nasceu. O Verbo se fez carne para trazer vida a você, a nós, Jesus Cristo. Feche seus olhos.